Você talvez não perceba, mas eu vejo cada fragmento do seu coração cansado. Sinto a maré de dúvidas que invade seus pensamentos quando a noite chega e o silêncio se faz pesado. Você busca respostas na oração, mas o eco do seu próprio valor parece distante, quase desaparecendo. Ainda assim, aqui estamos, respirando juntos, permitindo que cada palavra dance suavemente entre o que dói e o que pode nascer de novo. Imagine um grão de fermento, quase imperceptível, misturado à massa bruta do pão. Esse grão, minúsculo, transforma toda a mistura de dentro para fora, levedando cada partícula de farinha com sua força silenciosa. Assim, o amor próprio bem fundamentado em fé pode renovar sua vida. Um gesto quase imperceptível, mas capaz de alterar toda a sua essência. No âmago da sua alma, talvez haja uma ferida antiga que insiste em pulsar. Você se dedica à fé, busca a presença de Deus, mas ainda se sente dividido, como se metade de você permanecesse em frangalhos. Esse fragmento de autoestima quebrada ecoa em cada comparação que faz, em cada elogio que não entra, em cada momento em que você diz para si mesmo, não sou suficiente. E se o seu maior desejo fosse acordar para uma identidade íntegra, não apenas aceito por Deus, mas também valioso para Deus e, por consequência, para você mesmo. Há um anseio profundo de habitar essa verdade completa, de erguer-se sobre algo sólido, não mais se esvair como pó ao vento das expectativas alheias. Reconhecer os gatilhos que te levam à autocobrança é um ato de coragem. A comparação constante, o medo de julgamentos, a sensação de não bastar, tudo isso silencia o louvor que Deus quer entoar em seu interior. Napoleon Hill nos lembra que a autoimagem é o ponto central de toda realização. Cultivar um sentido de valor pessoal baseado na verdade divina é o começo de uma renovação que ecoa em cada escolha, em cada gesto tranquilo do dia a dia. Joseph Murphy acrescenta que o subconsciente responde à fé que nutre o amor próprio. Toda crença bem plantada floresce em atitudes de vitória. Permita então que cada semente de pensamento alinhado à fé tome raiz em você, gerando frutos de paz e confiança. Porque o que começa na mente, alimentado pela certeza do amor de Deus, se espalha por toda a vida. Agora feche os olhos por um instante e repare na voz que habita sua mente. Ela é acusadora ou consoladora? Você sente o peso das cobranças ou o toque suave da graça? Feche os olhos e escute. Talvez ali, no silêncio atento, comece a emergir uma nova melodia de amor e confiança. Há momentos em que o coração se agita como folhas ao vento, buscando aprovação em olhares alheios e em conquistas passageiras. Essa busca silenciosa corrói a paz interior, pois é construída sobre areia movediça. A qualquer brisa de crítica, toda a estrutura treme. Em meio a essa inquietude, a sensação de vazio insiste em contar sua própria história, lembrando que nada no mundo humano preenche o espaço deixado pela falta de um fundamento inabalável. Nas Escrituras, encontramos uma verdade que ecoa para além dos aplausos e das medalhas. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios 2:10. Essa afirmação não depende de desempenho ou de comparação. Ela brota da fidelidade divina, que nos fez à sua imagem e nos vestiu de propósito. Quando o olhar de Deus se debruça sobre nós, não há falha que desabone o valor inerente à nossa origem celestial. Algumas pessoas encontram consolo ao registrar 5 declarações valiosas no espelho do quarto, ancorando-as em promessas bíblicas. Sou amado, 1 João 3:1. Sou fruto de um propósito eterno, Jeremias 29:11. Anotar essas verdades e vê-las refletidas diante de si diariamente ajuda a silenciar as vozes da dúvida. Cada frase escrita torna-se um lembrete suave de quem somos aos olhos do Criador. A imagem de uma casa construída sobre rocha é tão antiga quanto sábia. Chuva, ventos e tempestades podem vir, mas a fortaleza permanece firme. Do mesmo modo, uma autoimagem alicerçada em Cristo não se desfaz ao primeiro desafio. Cada pensamento alinhado àquele amor incomensurável fortalece as paredes invisíveis do nosso ser, protegendo-nos quando as tempestades internas surgem. Permita que esse fundamento se revele a cada respiração. Sinta o peso da verdade divina assentando-se no peito, substituindo a urgência de agradar por outros pela quietude de simplesmente ser. E assim, mesmo antes de o próximo capítulo se desdobrar, seu coração já estará mais firme, consciente de que o verdadeiro valor não se conquista, ele já nos foi conferido. Nos momentos em que o peso do julgamento interno aperta o peito, pode parecer impossível
ouvir o sussurro suave da misericórdia divina. Muitas vezes, acreditamos que a mesma graça que nos perdoa conforta apenas o pecado, enquanto nos tornamos carrascos de nós mesmos, medindo cada falha com régua implacável. Essa voz severa ecoa em lembranças de erros e tropeços, como se a compaixão só fosse válida quando dirigida ao outro, jamais a nós mesmos. Contudo, quando permitimos que a ternura de Deus penetre as fissuras da alma, algo dentro se move. A autocompaixão liberta substâncias de cuidado e conforto no cérebro, como revela a neurociência, revelando-se tão necessária quanto o ar que respiramos. Sentir por si mesmo o mesmo cuidado que se imagina em cada abraço divino reconstrói a ponte entre o coração ferido e o alívio sagrado. Nas horas de confusão, experimente acolher sua própria dor com palavras gentis. Assim como Deus me perdoa, eu me concedo graça agora. Ao pronunciar essas frases em silêncio, sua mente começa a formar um novo circuito, onde erros não são condenações eternas, mas degraus rumo ao aprendizado. A cada repetição, a culpa perde força e o perdão interior ganha corpo. Visualize um abraço acolhedor envolvendo você como um cobertor macio em noite fria. Esse abraço não comanda nem exige, ele apenas sustenta, permitindo que as lágrimas rolem sem vergonha. É nesse espaço tranquilo que a autocompaixão assume seu lugar, não como indulgência, mas como um ato profundo de cura, anunciado pela voz suave de quem conhece cada ferida e escolhe permanecer ao seu lado. Há uma crença silenciosa de que a fé se restringe à esfera do perdão, como se atenuasse apenas a culpa e nada mais. No entanto, a fé genuína não se limita a apagar manchas do passado. Ela reconstrói o coração cansado, restaura a esperança e inflama a coragem de viver. Quando o espírito se entrega a essa confiança, as emoções feridas encontram solo fértil para brotar em graça renovada. O Salmo 147:3 nos assegura que o Senhor cura os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Essa cura não é um ato isolado, mas um processo de crescimento que se desenrola a cada passo de obediência à verdade divina. A fé assume o papel de jardineiro paciente, podando crenças destrutivas e nutrindo novas convicções de valor e segurança. Logo ao despertar, permita que a primeira respiração seja uma oração silenciosa. Senhor, renove meu amor próprio hoje pelo poder do teu Espírito. Deixe essas palavras ecoarem no íntimo, calorosas como o sol nascente que acaricia a pele. Essa prática devocional repetida com constância fortalece o vínculo entre a mente e o coração, criando raízes profundas que resistem às tempestades interiores. Imagine a videira que, para frutificar, precisa ser podada pelos olhos amorosos do agricultor. Sem aquela intervenção, ela se enreda em galhos improdutivos, consumindo energia sem colher nada de novo. Assim também a fé poda as crenças negativas, aquelas vozes internas que sussurram "não serve" ou "não é suficiente", permitindo que o fluxo vital da confiança em Deus traga crescimento, beleza e frutos de paz. Existe uma tocha interior acesa pela dignidade que Deus concedeu a você, mas muitas vezes ela se apaga diante das vozes autocríticas que sussurram imperfeição. Manter esse fogo aceso exige ações suaves e constantes, como regar uma flor sensível. Há momentos em que cada pensamento negativo ganha força simplesmente porque foi deixado sem resposta, criando um ciclo invisível de autodepreciação. Quando interrompemos essa espiral e escolhemos alimentar o amor próprio, começamos a transformar cada gesto cotidiano em um ato de sacralidade. Logo ao despertar, sem pressa, experimente reconhecer silenciosamente 3 qualidades suas que refletem o agrado divino. Pode ser a gentileza com um amigo, a paciência frente a um desafio, ou o sorriso genuíno que você ofereceu sem perceber. Deixe essas escolhas reverberarem no coração por alguns instantes. Sou criado para expressar bondade. Sou criado para expressar bondade. Sou criado para expressar bondade. Depois, mergulhe em 2 minutos de silêncio, como quem abre uma janela para o interior da alma, deixando a gratidão fluir por cada esquina do peito. Por fim, presenteie-se com um ato de cuidado, um chá reconfortante, a leitura calma de um versículo ou uma breve oração demorada. Cada pequeno gesto é um lembrete de que sua vida merece ser nutrida com carinho. Imagine alguém que trocou o café da manhã apressado, regado a críticas internas, por um momento de leitura bíblica e silêncio intencional. Com o passar dos dias, descobriu que a ansiedade diminuía, a clareza de pensamentos surgia e o coração pulsava com mais leveza. Aquela simples mudança virou o alicerce de uma rotina repleta de pequenos milagres diários.
Quando hábitos assim se repetem, o amor próprio não permanece apenas como ideia. Ele se incorpora ao seu cotidiano, transformando cada escolha em uma expressão de honra àquilo que Deus plantou em você. Quando cultivamos um jardim interior de amor e acolhimento, as flores desse cuidado acabam transbordando em gestos que tocam outras vidas. É comum pensar que dedicar-se a si mesmo seja sinal de egoísmo, mas a verdade revelada por Jesus em Marcos 12:31, amarás o teu próximo como a ti mesmo, guarda um segredo profundo. É impossível oferecer o que não se conhece primeiro em próprio coração. Quem aprendeu a reconhecer seu valor pode com genuinidade estender a mão sem esvaziar sua própria taça. Imagine o bom pastor que conhece cada ovelha pelo nome, sabe onde cada uma precisa de descanso e onde precisa de direção. Assim é alguém que integrou o amor próprio à fé, capaz de servir com empatia, porque antes permitiu que Deus o servisse em sua própria alma. Cada visita, cada palavra de encorajamento, nasce de um leito de segurança interna, onde a pessoa já foi incentivada, já foi amparada, já foi vista. Quando o coração se torna campo fértil de graça recebida, o ato de cuidar se torna natural. Uma simples conversa com quem se sente só, um elogio sincero a quem se sente invisível, uma oração compartilhada com lágrimas de companheirismo, tudo se torna expressão do amor próprio que Deus ensinou. Nesse ambiente de entrega, a autoestima cresce ainda mais, pois cada palavra de conforto ecoa a certeza de que você também merece ser cuidado. Permita-se viver essa interseção entre honrar a si mesmo e honrar o outro. Sinta o ritmo suave de servir como resposta ao amor que você recebeu. E, ao estender suas mãos em serviço, perceba como seu próprio coração floresce ainda mais, pois o amor próprio e a solidariedade caminham lado a lado, tecendo juntos a renovação que transforma vidas, começando pela sua. O caminho percorrido revela uma verdade fascinante. O amor próprio e a fé são companheiros inseparáveis, cada um sustentando e fortalecendo o outro. No tecido da sua vida, cada gesto de cuidado consigo mesmo se entrelaça com a confiança em Deus, gerando uma tapeçaria de renovação interior que reflete também no mundo ao seu redor. Napoleon Hill nos lembra que o sucesso começa na mente. Quando sua autoimagem é nutrida pela certeza de um amor divino incondicional, portas antes trancadas começam a se abrir para conquistas que transcendem o material. Da mesma forma, James Allen ressalta que a qualidade de seu caráter é determinada pelos pensamentos que você cultiva sobre si mesmo. Pensamentos alicerçados na verdade bíblica produzem frutos de coragem, generosidade e serenidade. Permita-se, nos próximos 7 dias, combinar os hábitos de autocuidado e oração que atravessaram este roteiro. Registre em um diário cada gesto de gentileza consigo mesmo, cada oração breve que ecoa no silêncio matinal, cada momento de serviço ao próximo que brota de um coração fortalecido. Observe como, dia após dia, sua paz interior se torna mais profunda e sua luz mais clara. Quando o amor próprio se torna um ato de fé cotidiana, você descobre que a transformação não é apenas um instante, mas um processo contínuo. Cada respiração se torna oração, cada gesto um hino de gratidão e cada dia uma nova oportunidade de viver plenamente o valor que Deus plantou em você. Se estas palavras tocaram seu coração, compartilhe nos comentários como tem sido essa jornada de renovação. Comente, mesmo no vale, Ele está comigo, e permita que sua experiência inspire outros a caminharem na mesma confiança que agora habita em você.